Todo mundo fala, mas não é porque alguém fala que está certo. Isso e muitas outras orientações é o que Paulo traz na carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2, depois também ele vai falar sobre isso em Timóteo, Tito e muito mais. Ou seja, não é porque uma pessoa fala bem que ela fala correto. E você precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e sempre filtrar aquilo que as pessoas estão dizendo, para que nós nunca venhamos ser convencidos de algo como sendo verdade quando não é. Isso e muito mais nós vamos aprender na nossa leitura de hoje. Seja bem-vindo na nossa Bíblia em um ano. A gente está aqui todo dia lendo a Bíblia junto para edificar a sua vida. Eu sei que eu estou com cara de sono, mas, gente, faz 3 horas já que eu acordei. Você acredita nisso? Hoje eu acordei super cedo e eu tô gravando para você e falei assim, meu, vai com cara de sono mesmo, porque não dá para ficar, né, sem ler a Bíblia, não dá para ficar sem falar com o meu pessoal, aqueles que vivem acima da média. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá para nossa leitura depois que você deixar o like. Bora lá então, 2 Tessalonicenses 3:1 diz assim, ó: Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós, orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que eu vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Oro também para que sejam libertos os perversos e homens maus, pois nem todos têm fé. Essa é uma oração que a gente tem que fazer. Senhor, nos livra de homens maus, porque tá cheio de gente ruim por aí, né? Ele diz, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor, uma vez que vocês estão continuando a fazer o que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que ociosamente vivem e não seguem a tradição que receberam, pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite, assim de não sermos pesados para nenhum de vocês. Embora tivemos o direito de pedir que nos alimentássemos, mas queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos que não, quem não quiser, ordenamos que quem não trabalha não deve comer. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se nos assuntos alheios, ordenando e insistindo em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e que vocês agora trabalhem para obter o próprio sustento. Quando vocês, irmãos, começarem a fazer o certo, não se cansem de fazê-lo. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que digo nessa carta. Afastem-se dessas pessoas para que eles se sintam envergonhados. Não considerem como inimigo, mas advertam-no como irmão. Que o próprio Senhor e a de paz lhes dê, a sua paz. E em todos os momentos e situações sejam cheios dela. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. E essa é a minha saudação escrita de próprio punho. Eu, Paulo, assim o faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo escrevi. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então a gente vê aqui Paulo trazendo uma orientação. Então ele fala assim, foge, de quem não traz para a sua vida aquilo que nós estamos ensinando pela verdade. Tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não gosta de trabalhar para dar certo na vida, mas só quer ficar dando opinião. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma frase e dizia assim, não receba conselhos de quem não construiu nada na vida. Então a gente tem que tomar cuidado aí, porque hoje todo mundo é expert, sem ter tido sucesso na área, Muita gente fala sobre investimento sem nunca ter investido e aí por diante, Bora lá então para Isaías. A gente vai ler aqui Isaías 29 e 30, 2 capítulozinhos de Isaías. Isaías 29 e 30, ele diz assim, 29, versículo 1, que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Lembra que Isaías ele está trazendo, visões e profecias sobre várias cidades, povos e tempos, tá bom? Ele fala assim, que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas, contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, atacarei seus muros, levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra você falará e suas palavras virão do pó. Se sua voz agora sussurrar do chão, será como um fantasma que chama a sepultura.
De repente, porém, seus inimigos cruéis estão sendo esmagados como o mais fino pó. São muitos seus agressores e eles serão expulsos como a palha ao vento. E de repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação como trovão, terremoto e grande estrondo, como vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho, e os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ele ainda está com fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda tem sede. Assim serão seus muitos inimigos, aqueles que atacam Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuam cegos, se quiserem? Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Gambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos dos seus profetas evidentes. Para eles, todos os acontecimentos futuros dessa visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão: não podemos ler, pois está selado. Quando entregar àqueles que não sabem ler, dirão: não sabemos ler. Portanto, assim diz o Senhor: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei esse povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos, que realizam seus atos perversos na escuridão. Eles dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como eles são tolos. Ele é o olheiro e certamente é maior que vocês. O barro não é maior do que o oleiro. Pode o objeto criado dizer àquele que criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Logo em pouco, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não mais existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão, e o mesmo acontecerá àqueles que trapaceiam para perverter a justiça, e assim falam mentiras para destruir os inocentes. Por isso, no Senhor que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel: o meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhe dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e passarão a temer o Deus de Israel. Os que se desviam passarão a ter discernimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Então a gente percebe, né, ele falando aqui sobre ação e reação, sobre semeadura e colheita, né? De um tempo de colheita ruim para aqueles que plantaram aquilo que era ruim. Bora lá aqui, ó, versículo 1 do capítulo 30, ó. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim, com isso aumentou um pecado sobre vocês, tá vendo? De novo, escolha ruim. E vai vir consequência ruim. Ele diz: pois sem me consultar, desceram do Egito em busca da ajuda. Deixa eu beber água aqui. Aí, ó, uma dica para você: pega a garrafinha de suco, enche de água para ajudar a beber. Ele diz: puseram sua confiança na proteção de Faraó e tentaram se esconder na sombra dele. Mas ao confiar em Faraó, serão envergonhados, ao se esconder nele serão humilhados, pois embora o poder dele se estenda até Zoan, e seus embaixadores tinham chegado a Ranes, todos os que confiam nele serão envergonhados, e ele nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi essa mensagem acerca dos animais de Negueb. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito com jumentos carregados de riqueza. Camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu chamo de Raabe o dragão inofensivo. Agora vá e escreva essas palavras e registre num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que o povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. E do que a gente está vendo que o povo de Israel era assim mesmo, né? 10. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não digam, não é o que é certo. Falem as coisas apenas agradáveis e contem mentiras. Esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de falar do Santo de Israel. Essa é a resposta do Santo de Israel a estes. Porque desprezam aquilo que lhes digo e preferem confiar na opressão e mentira? A calamidade virá sobre vocês, e de repente
como um muro inclinado que se rompe e desmorona, tudo será num instante, tudo desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha do barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar as brasas da lareira, ou um pouco de água no poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram nem saber. Disseram, nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que vocês verão será dos inimigos perseguindo vocês. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, e 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como uma bandeira no alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele e lhes mostrará o seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, e felizes são aqueles que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais, ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda, certamente atenderá aos seus clamores, embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida. Ele permanecerá para vocês apenas para ensinar, vocês verão o seu mestre com seus próprios olhos, os seus ouvidos agora ouvirão. Uma voz atrás de vocês então dirá, este é o caminho pelo qual vocês devem andar. Quer se voltem para a direita ou para a esquerda, então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata. Que legal, começando a falar sobre um tempo de restituição e restauração, onde Deus vai começar a ensinar eles de novo. E ele diz, destruirão suas valiosas imagens de ouro, jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos, e dirão, já vão tarde. Então o Senhor os abençoará como chuva na época de plantar, terão colheitas fartas e muitas pastagens para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão as cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua não será brilhante, a lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como uma inundação que sobe até o pescoço dos seus inimigos. Com sua peneira separará das nações tudo para a destruição. Colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês agora entoarão um cântico de alegria. Como cânticos das festas sagradas, vocês se alegrarão, como foi o flautista que conduziu o grupo de peregrinos a Jerusalém, até o monte do Senhor, até a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir uma voz majestosa e mostrará a força do seu braço poderoso. Em sua ira agora descerá chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados e ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Então olha que legal, o povo colhe daquilo que era ruim, mas aí Deus dá uma oportunidade, o povo ouve a oportunidade de Deus e agora Deus destrói os inimigos do povo, tá bom? E ele diz, verso 32, quando o Senhor ferir com a sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas, e ele se levantará seu braço poderoso, também lutará contra os seus inimigos. Tofete, o lugar do fogo, há muito está pronto para o seu rei assírio. Um monte de lenha o guarda sobre a fogueira, e o sopro do Senhor como fogo do vulcão se acenderá. Bora aqui então para Salmos agora, né? A gente começa o maior salmo da Bíblia, na verdade é o maior capítulo da Bíblia, por isso que a gente vai dividir ele em partes. Então Salmo 119, de 1 até 32, ele diz assim, ó, como são felizes... Esse salmo é muito bom, gente. Ele fala assim, ó, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam nos seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as suas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender os teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos e, por favor, não desista de mim. Como pode o jovem... Nós temos um mosquitinho aqui que está incomodando demais. Não é, tomei banho e tudo, mas, meu Deus, tem dia que é complexo. Bora lá. E ele diz assim, ó, verso 8, obedecerei seus decretos e, por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a palavra de Deus. Como você pode viver uma vida correta? Obedeça a palavra de Deus. De todo o seu coração te busquei e não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, e agora ensino os teus decretos. Recitei em alta voz todos os seus estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por seus preceitos. Tantos
quantas muitas riquezas foram. Meditarei em tuas ordens, refletirei sobre os seus caminhos, terei prazer nos seus decretos e não me esquecerei da sua palavra. Trata o seu servo com bondade, Senhor, para que eu viva e obedeça a sua palavra. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, pois sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por seus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido os teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam mal de mim, mas eu meditarei ainda assim nos seus decretos. Tenho prazer em seus preceitos e eles me dão sábios conselhos. Sabe, é assim, quando você está meditando na palavra, você não está ligando que os outros estão falando de você. Verso 25, estou prostrado no pó, restaura minha vida com a sua palavra. Relatei os meus planos a ti e me respondeste. Agora me ensine os seus decretos. Ajude-me a entender as tuas ordens e eu meditarei nas suas maravilhas. A minha alma chora de tristeza, fortalece-me, Deus, na sua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira e dá-me o privilégio de conhecer a sua lei. Escolhi o caminho da verdade e agora decidi viver de acordo com seus estatutos. Apego-me aos teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei seus mandamentos, pois tu aumentas o meu entendimento. Eu sou fãzaço desse salmo, quanta coisa boa para a gente aprender, né? Ele é muito semelhante àquilo que Provérbios fala, que é um outro livro que eu também sou apaixonado. Gente, eu sou apaixonado pela Bíblia. Você é apaixonado pela Bíblia? Escreve aqui para mim. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado porque o tempo todo o Senhor está cuidando da gente. Pai, como é bom desfrutar dessa vida leve que nós podemos viver uma vez que nós confiamos no Senhor. Eu oro mesmo para que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que através da prática dessa palavra nós possamos crescer, avançar e tocar vidas. Oro pela família de cada um aqui, Pai, desses homens e mulheres valentes que vivem acima da média, praticam tua palavra. Obrigado, Pai, pelos teus planos acontecendo na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Compartilhe com a pessoa que você ama esse vídeo, manda no grupo da família, do WhatsApp. E olha, lembra, todo dia no Instagram tem algo novo para você. Segue lá o Leandro Machado. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo do Bíblia em um Ano. Bye, bye.